Irmãos, muito bom dia. Alegria grande estar com vocês nessa manhã. Privilégio rever Sami, encontrar com ele, poder conversar sobre o ministério, coisas que apetecem em nosso coração. Rever gente querida de muitos anos, longos anos, com quem eu tive o privilégio de conviver lá no Brasil, na cidade de Ipatinga, Marli, Aline, Juliana ali atrás. Que bom ver vocês aqui, alegria ver que vocês continuam no caminho, servindo ao Senhor, apesar dessa distância toda. E privilégio meu conhecer o trabalho de ainda início de desenvolvimento, não é isso, da igreja aqui em Tampa. Grande privilégio, a gente acompanha às vezes lá no Brasil, pelas redes sociais, mas é bom, a presença sempre aquece o nosso coração. Como o Sami disse, nós estamos passando um semestre lá na Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, junto com a família, descansando um pouco, estudando um pouco mais. É um tempo também de atualização teológica, produção e pesquisa teológica, e devemos voltar ao Brasil no meio do ano para continuar o nosso ministério por lá. Orem por nós, quando se lembrarem, coloque a minha família nas orações de vocês. Vamos fazer o que importa? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Eu soube que pastor George passou por aqui na semana passada, não é isso mesmo? Quem é que estava aqui semana passada? E expôs Gênesis capítulo 32. Quando o Sam me disse isso, eu disse, vamos aproveitar a memória teológica da igreja e vamos a Gênesis capítulo 33. Então eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 33, quero que vocês acompanhem silenciosamente a leitura da palavra do Senhor. Preste muita atenção nesta leitura, que é o trecho de uma história. E receba como a leitura de um texto literário também, que é todo o texto narrativo de uma história. Diz assim a palavra do Senhor, revelação do nosso Deus. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse,
Meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi aberta e lida diante de nós. E ela mesma diz que é o poder do Senhor para edificar o seu povo. Deus, nós te pedimos que nessa interação entre o servo que fala nesta manhã e os servos que ouvem, sejas tu glorificado e seja o teu povo abençoado. Toma o nosso coração em tuas mãos e faz aquilo que apenas o Senhor pode fazer com ele. Reorientá-lo, ensiná-lo a amar ao Senhor sobre todas as coisas, a fim de que nós vivamos para a tua glória neste lugar. É a nossa oração feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Histórias são diferentes, mas histórias também são iguais. Se você gosta de história, você sabe. Depois do Era uma Vez, sempre vem uma tensão. Uma princesa enfeitiçada, um sapato perdido, um reino ameaçado por um dragão. E depois de idas e vindas, sempre a tensão se resolve. Um beijo desfaz o feitiço, o sapato é encontrado, o dragão é destruído por um herói. Não é diferente na história de Jacó. No começo, ele é afastado do cumprimento da promessa de Deus ao deixar a terra prometida sozinho e sem filhos por causa de um conflito causado por ele com o seu irmão. Mas no final dessa história, as coisas se resolvem, como nós vamos ver nesta mensagem. Na semana passada, vocês ouviram o pastor George pregar em Gênesis capítulo 32. E eu tenho certeza que ele mostrou para vocês que, embora Jacó tivesse um problema para resolver com Esaú, esse não era o seu maior problema. O maior problema de Jacó era ele próprio. Em última instância, era o relacionamento dele com Deus, como acontece conosco. Eu não sei se você é assim. Nós geralmente imaginamos que o nosso maior problema é o nosso trabalho, é o nosso casamento, é a nossa família, é a nossa igreja, enquanto, na verdade, nosso maior problema é a nossa relação com o nosso Senhor, a maneira como nós estamos nos relacionando com Deus. Então, vocês viram na semana passada, em Gênesis 32, que antes de se encontrar com o seu irmão Esaú, Jacó precisava se encontrar com Deus. E esse encontro com Deus
aconteceu quando Jacó estava sozinho no val de Jaboque, deixando-o manco por um lado e transformado por outro. Se você se lembra do final da história, agora Jacó já não andava mais direito. Ele carregaria pelo resto da sua vida a lembrança do seu orgulho, a lembrança da sua altivez. Mas agora ele já não se chamava mais Jacó. Agora ele tinha outro nome. O nome dele era Israel, que quer dizer o homem que lutou com Deus. Uma vez encontrado por Deus, agora sim, Jacó estava pronto para encontrar-se com Esaú, o seu irmão. E a maneira como o texto começa, Gênesis capítulo 33, deixa claro que esse encontro não demoraria a acontecer. Na verdade, se você olhar para as primeiras palavras de Gênesis 33, você vai enxergar aí uma expressão usada pelo autor que cola literariamente os dois encontros. A expressão é levantando Jacó os olhos. O que o autor está querendo dizer é mais ou menos o seguinte: Jacó terminou de encontrar com Deus, está ainda com os olhos voltados para baixo. Quando ele levanta os olhos, imediatamente, então ele vê o seu irmão Esaú vindo na sua direção. E eu creio, irmãos, que esse texto, essa narrativa, ela se desenrola, nos ensinando 3 importantíssimas lições a respeito dos personagens dessa história. E a primeira coisa que eu quero que você perceba junto comigo, lendo esse texto, é que o Jacó que se encontra com Esaú não é o mesmo de antes do encontro com Deus. Eu quero que você perceba isso. O encontro com Deus no Val de Jaboque, em Gênesis 32, transformou significativamente a vida de Jacó. Veja isso, primeiramente, no lugar que ele, Jacó, ocupa no encontro. O texto diz, vai olhando para o texto enquanto eu narro isso para você. O texto diz que quando Jacó percebeu que Esaú vinha na sua direção com 400 homens, ele fez algo que de algum modo ecoa o costume pecaminoso da sua família. Você percebeu isso? Ele fez isso. E isso mostra que Jacó não tinha se tornado perfeito. Ninguém se torna perfeito de uma vez depois que se encontra com Deus. O que Jacó fez que ainda lembra que ele era o mesmo em algum nível? Jacó dividiu a sua família e organizou a sua família em ordem de preferência pessoal. Você percebeu? Vem Esaú, acompanhado de 4 homens. Jacó pega as servas e os filhos que ele teve com ela e bota na frente. Se alguém tiver que morrer, vai vocês primeiro. Depois ele pega Lia, que é a segunda esposa menos amada por ele, com os filhos dela e coloca atrás dos filhos das servas. E depois, por último, ele pega a sua mulher amada, que é Raquel, com o seu filho amado, que é José, e coloca no final dessa comitiva. Isso mostra que Jacó não estava completamente transformado. Ele ainda era, de alguma maneira, aquele Jacó de antes. Mas ele faz algo que ele jamais teria feito em outra ocasião. E o que é isso que ele faz? Ele se coloca à frente de todos, assumindo a postura de maior risco. Se fosse o Jacó de antes, eu tenho certeza, ele ficaria atrás do seu filhinho amado José. Mas agora não, ele se encontrou com Deus. Ele sabe que quem causou aquele problema com o irmão dele foi ele. E ele sabe que se alguém tem que resolver aquele problema, é ele.
Esse é o primeiro indicativo de que o Jacó que se encontra com Esaú não é o mesmo Jacó de antes de se encontrar com Deus. Porque ele é um homem que está verdadeiramente arrependido. Esse homem não está fugindo das consequências do seu pecado. Ele não está querendo dar mais jeitinho para resolver os seus erros do passado. Ele sabe que não é possível experimentar o perdão sem passar pela reconciliação. Ele sabe que vai doer, ele sabe que vai precisar se humilhar, ele sabe que vai precisar renunciar, mas eu quero que você perceba, ele está lá, na linha de frente, pronto para encontrar o seu irmão. Essa é a primeira coisa que mostra que Jacó não era mais o mesmo. Mas há uma outra coisa que mostra isso. A gente percebe isso na postura que Jacó assume quando ele se encontra com Esaú. O texto diz no versículo 3 que quando ele se encontra com Esaú, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Isso aqui não era um ato incomum, esse era um ato comum de saudação realizado por escravos aos seus senhores. O que eu quero que você perceba é que Jacó saúda a seu irmão Esaú como um servo saudava o seu senhor naquela ocasião. Jacó assume a postura de humilhação típica daquele que sabe que pecou. Uma postura que é reforçada pela linguagem do texto. Veja que detalhe interessante. O narrador chama Esaú de irmão de Jacó. O narrador faz isso naturalmente, quando ele está narrando o texto. Esaú se refere a Jacó dessa maneira também. Se você olhar no versículo 9, você vai perceber que Esaú chama Jacó de meu irmão. Mas Jacó não se refere a Esaú com essas palavras. Jacó chama Esaú de meu senhor. E a expressão que ele usa para se referir a si em relação a Esaú é seu servo. Esse é o segundo indicativo de que Jacó não é mais o mesmo. Ele se humilha diante do seu irmão, reconhecendo que tinha pecado contra ele. Mas há um terceiro indicativo aqui. Nós vemos que Jacó não é mais o mesmo em sua disposição de restituir a Esaú a bênção que ele tinha roubado. Esse ato de prostrar-se diante de Esaú não é apenas um ato de humilhação, ele também é um ato de restituição. Por quê? Porque parte da bênção que Isaac tinha proferido sobre Jacó, imaginando que estava proferindo sobre Esaú, lembra da história? Jacó enganou Isaac para que fosse abençoado como se fosse Esaú. Parte da promessa foi: sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem ante a ti. Quando Jacó se curva diante de Esaú, ele não estava apenas expressando o seu estado de espírito. Ele estava devolvendo a Esaú aquilo que ele tinha roubado dele. E essa também é a maneira como Jacó interpreta o lugar dos presentes que foram enviados a Esaú. Semana passada vocês viram isso, que preparando o encontro, Jacó enviou um monte de gente na frente mandando presente para aplacar a ira do seu irmão Esaú. E quando Esaú chega, Esaú diz: por que você me enviou essas coisas? E Jacó insiste para que ele aceita, porque ele não queria aceitar. E eu diria, fosse o Jacó do passado, ele não pensaria 2 vezes.
Esaú diz: não, eu não quero esses presentes. Ele diria: então me dá aqui que é meu. Mas ele insiste para que Esaú aceite. E vejam a ironia. Ele que tinha lutado com o Senhor no capítulo 32, até ser abençoado, dizendo: eu não te deixarei ir se não me abençoares, agora luta com o seu irmão, dizendo: eu não te deixarei ir enquanto eu não restituir a você aquilo que te é devido. Então, a primeira coisa que o texto mostra, isso é muito claro para nós aqui, é que o Jacó que se encontra com Esaú, depois do encontro com Deus, não é mais a mesma pessoa. Porque encontrar-se com Deus transforma de maneira significativa aquilo que nós somos. Mas o texto mostra uma segunda coisa, que é fabulosa. O texto mostra que o Esaú que se encontra com Jacó também não é mais o mesmo de antes, embora ainda seja. Veja só, tem algo surpreendente em Esaú aqui nessa passagem, irmãos. Quando a gente lê que Esaú está vindo em direção a Jacó, acompanhado de 400 homens, qual é a nossa leitura? O que é que você acha que Esaú está trazendo no encontro com o Jacó? A nossa leitura é: ele está vindo para a guerra. Afinal de contas, a imagem inicial que o livro de Gênesis nos dá desse homem, Esaú, é a de um homem rude, selvagem, é de um animal, um homem peludo que nasce e vive no campo, um homem que vive em função dos seus apetites. E se a gente está lendo a história inteira, o relato inteiro, a última vez que esse homem apareceu na história foi ressentido, jurando seu irmão morte, dizendo: deixa só papai morrer que eu vou matar você. Essa é a última maneira que que nós encontramos Esaú ao longo dessa história. Mas, surpreendentemente, não é isso que acontece aqui. O texto diz que ao ver Jacó se aproximando, Esaú, olha as palavras, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. O texto é lindo. Enquanto Jacó manca, Esaú corre. E ele corre para fazer as mesmas coisas que o pai do filho pródigo fez quando avistou o seu filho ao longe. Você já tinha parado para pensar nisso? Essa é uma sequência de ações que indicam afeto, que indicam saudade, mas principalmente indicam disposição para a reconciliação, disposição para o perdão. Se Jacó não é o mesmo, Esaú não é mais o mesmo também. Alguma coisa mudou. Os 400 homens que Esaú está trazendo consigo não são um exército para a batalha. E se são, eles deixaram de ser e se transformaram em convidados para uma festa de uma reconciliação. É impressionante, o coração de Esaú está desarmado. E a sua reação quebra as expectativas, inclusive as do próprio Jacó, que estava preparado para o pior. Agora presta atenção. Isso não significa que Esaú tenha sido transformado do mesmo jeito que Jacó foi transformado. Esaú diminuiu, mas Esaú não morreu. Esaú parece ter amadurecido, mas ele não nasceu de novo. Ele não tem um outro nome. Ele continua chamando Esaú. E o texto deixa isso muito claro de duas maneiras. Primeiro, pelo contraste entre as palavras de Esaú e Jacó
com respeito à sua própria condição. Você percebeu a diferença? Jacó fala 2 vezes a respeito da sua boa condição. Os dois tinham boa condição. Ele fala no versículo 5 sobre os filhos que ele tinha agora, e ele fala no versículo 11 sobre os bens que ele tinha agora. E em ambas as situações, Jacó as atribui a Deus. São os filhos que Deus me deu e são os bens que Deus me deu. Esaú fala uma única vez sobre a sua condição no versículo de número 9, depois de Jacó explicar por que ele havia enviado os presentes para ele. Parece uma fala generosa, parece, mas carrega um tom de autossuficiência. Ele diz: guarda os seus presentes, eu não preciso deles, eu tenho muitos bens, meu irmão. Deus aparece como doador na fala de Jacó, mas ele não aparece como doador na fala de Esaú. Esaú, embora aberto à reconciliação, continua vivendo com seu antigo modo de pensar, centrado nele próprio e não centrado em Deus. E a segunda maneira como a gente enxerga que Esaú era o mesmo nesse texto é na separação intencional que Jacó deseja dele. Isso também é muito interessante. O texto diz que, depois da reconciliação, Esaú propõe a Jacó uma caminhada junto. Você percebeu isso? Vamos juntos, meu irmão, para o mesmo lugar. Versículo de número 12. E se você percebeu, Jacó dá uma desculpa bem esfarrapada. Eu tenho uns animais aí que andam meio devagar. Meus meninos não conseguem correr ainda. Bem, Esaú podia dizer, tudo bem, a gente vai no mesmo passo. Mas Jacó dá uma desculpa bem esfarrapada para não caminhar na mesma direção dele. Então Esaú faz uma segunda proposta. Esaú diz, então deixa eu deixar uns homens com você, já que nós vamos nos encontrar lá na frente. Deixa eu deixar uns homens com você e lá na frente a gente se encontra. E Jacó novamente sai pela tangente e escapa dizendo, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu Senhor. O texto mostra que Jacó não quer seguir Esaú. Pelo contrário, o relato mostra Jacó fazendo de tudo para separar-se dele. E o curioso é que, ao contrário de Jacó, que insiste para que Esaú recebesse os presentes, Esaú não insiste com Jacó. O que o texto quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que, embora o encontro entre Jacó e Esaú tenha sido real, e embora essa tensão tenha sido desfeita, os caminhos deles continuam sendo caminhos distintos. Continuam sendo caminhos diferentes. E olha que curioso. Aqui, Esaú sai da história. Nós não o veremos mais, exceto no capítulo 36, quando a genealogia dele vai ser descrita, e ele voltará à tona no Novo Testamento, descrito como alguém profano, que trocou a sua primogenitura por um prato de comida, e mais tarde, quando se arrependeu, foi rejeitado pelo Senhor. O que isso mostra para a gente, irmãos? Mostra que Esaú mudou. Mas a mudança de Esaú não foi fruto de um arrependimento genuíno. Esaú é o retrato de tantas pessoas, outras ou nós, que mudam de atitude, mas não têm o coração transformado. Eles agem bondosamente, mas eles não se rendem ao Senhor. Eles são, atenção a isso, tocadas pela providência e pela graça comum de Deus. Mas eles nunca foram verdadeiramente transformados e alcançados pela graça especial de Deus. E talvez a sua pergunta final seja, pastor, como é que a gente pode explicar que isso aconteça?
E aí vem a terceira e última lição da nossa mensagem nesta manhã. Jacó já não é mais o mesmo. Esaú já não é mais o mesmo. Mas o Deus que escolheu Jacó não muda. E ele cumpre os seus planos. Eu sei, quando a gente está lendo a passagem, parece que os personagens principais são Jacó e Esaú. Parece. Deus só aparece nesse texto mencionado aqui por Jacó em algumas ocasiões. Mas Deus não parece ser, a princípio, o personagem principal dessa passagem. Mas, irmãos, apenas parece. Olhe de novo para aquela expressão que abre o texto no versículo 1. Lembra da expressão? Como é que o texto começa? Começa com: quando Jacó ergueu os olhos, levantando Jacó os olhos. Eu disse no começo da passagem que esse é um artifício literário para unir os dois eventos, certo? O do capítulo 32 com o do capítulo 33. Mas isso é mais do que isso. Isso é um artifício literário para mostrar a ação de Deus por trás de eventos que parecem estar acontecendo por acaso, mas na verdade estão sendo guiados e conduzidos pela mão do Senhor. Se você olhar para a narrativa inteira, você vai perceber essa expressão em vários outros lugares. Deixa eu mostrar dois para você. Gênesis 24, volta aí a sua Bíblia para Gênesis capítulo 24. E veja os versículos 63 e 64. Narrativa do encontro de Isaac com Rebeca. Gênesis capítulo 24. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Atenção, alguém que sai a meditar ao campo no cair da tarde, está esperando encontrar um casamento? Está esperando encontrar um casamento? É claro que não. Saiu Isaac a meditar no campo à tarde, presta atenção na expressão, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Por que o autor botou esse erguendo os olhos aqui? Porque ele está querendo chamar a atenção do leitor. Vai acontecer alguma coisa que não é por acaso. Também Rebeca, continua o texto, levantou os olhos e vendo a Isaac, apiou do camelo. Desceu do camelo. O que o autor está querendo dizer para nós? Deus está conduzindo. Deus está guiando os fatos. Os acontecimentos parecem casuais. Mas, na verdade, Deus está por trás deles. Olha Gênesis 31 agora. Versículo 10. O sonho que Jacó teve. Lembra da história? O Labão veio. Labão sem vergonha. Sogro de Jacó. Quis fazer um trato com ele. Falou, ó, essas ovelhas aí que nascer malhada, listrada, pode ficar para você. Ele sabia que era exceção. Mas as ovelhas que nascerem com cor única são minhas. E aí Jacó tem um sonho. E olha como é que ele descreve isso no versículo 10 do capítulo 31. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Olha a expressão de novo aí. Levantei os olhos. O tempo inteiro o autor do Gênesis está usando essa expressão para dizer para nós, parece que é por acaso, mas na verdade Deus está conduzindo a história. Quando ele começa com essa expressão, o capítulo 33, ele está chamando a atenção para o fato de que o encontro de Jacó com Esaú, depois do encontro de Jacó com ele, Deus, tinha sido preparado por ele. E, irmãos, isso explica por que Jacó foi recebido por Esaú daquele modo impressionante. Não foi porque Jacó teve sorte. Não foi porque Esaú acordou de bom humor naquele dia e então resolveu receber Jacó bem. Foi porque Deus, em sua providência e fidelidade, estava atendendo a oração de Jacó, o seu servo. Qual era a oração de Jacó? Livra-me da mão do meu irmão.
foi o Senhor, em sua graça comum, aquela que refreia o mal e promove o bem até no coração de gente que não crê no Evangelho, que fez com que Jacó fosse recebido de braços abertos por seu irmão Esaú. E Jacó percebeu isso. Como é que eu sei que ele percebeu isso? Veja, quando ele insiste para que Esaú aceitasse os presentes, ali ele diz algo revelador, versículo 10, olha isso. Ele diz: se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. E atenção a essa frase, ela não pode ser mais profunda. Porquanto vi o teu rosto, Esaú, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E olha como Jacó termina. E te agradaste de mim. Que afirmação! No capítulo anterior, Jacó tinha visto a face de Deus e sobrevivido. Agora, ele vê a face do irmão a quem ele tinha ofendido. E ele sobrevive outra vez. Nas duas ocasiões, o que está em ação aqui? A graça de Deus. O favor completamente imerecido de Deus. E, de novo, Jacó conecta as cenas. Ele sabe que se não fosse o favor do Senhor para com ele, Esaú jamais teria o recebido da maneira como ele o recebeu. Isso era Deus cumprindo providencialmente os seus planos. E para terminar a narrativa, vejam o que acontece depois que os irmãos se separam. O texto diz no versículo 16 que Esaú vai para Seir. E notem um detalhe textual interessante. Pelo mesmo caminho de onde ele tinha vindo. Tinha mudado, mas nem tanto. Veio por um caminho, voltou pelo mesmo caminho. E Jacó? Jacó foi para Sucote, que significa refúgio. E atenção a essas palavras. Edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Não perca de vistas a história como um todo, certo? Não perca de vistas a história como um todo. Jacó era o filho da promessa. Deus havia prometido que através dele uma terra seria dada ao seu povo e uma descendência haveria de nascer. Mas Jacó tinha saído da terra prometida, saído de casa, fugido por causa do seu pecado, solteiro e sem filhos, com uma mão na frente e outra atrás. Pois agora, quando o texto diz, ele construiu uma casa em Sucote e armou tendas para o seu gado, o que o texto está dizendo é, ele está de volta à terra prometida, transformado com nome novo, reconciliado do problema que um dia o tinha tirado de lá, cheio de bens para fazer a terra prosperar e de filhos, pronto para entregar a José, que é o único dos filhos mencionado aqui nessa passagem, o lugar de protagonista humano nessa história de Deus. Irmãos, que coisa linda. Deus cumpriu a promessa que fez a Jacó o dia que ele saiu da terra. Todo errado. Jacó todo errado saindo da terra. Mas Deus disse, você é meu escolhido, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até
até cumprir aquilo que eu te referi. Por quê? Porque os homens podem mudar, mas Deus não muda. Então o texto termina mostrando que, porque Deus não muda, até homens mutáveis podem fazer coisas boas. Deus cumpriu a promessa dele, Jacó então cumpre a sua. Ele levanta um altar e lhe dá o nome de Deus é o Deus de Israel. Até aqui, todas as vezes em que Jacó se refere a Deus na história é Deus dos meus pais, Abraão e Isaque. Agora ele está transformado. Agora não é mais o Deus dos meus pais. Agora é o meu Deus. Irmãos, Deus é o grande personagem desse relato. Tudo o que acontece aqui, essa é a lição dessa manhã, guarda isso no seu coração. Tudo o que acontece aqui, transformação e reconciliação, é obra de Deus. E essa é a boa notícia para nós, irmãos. Sabem por quê? Porque nós tínhamos um reencontro marcado também. Não com um irmão ofendido, mas com um Deus ofendido. Nós ofendemos a Deus. E como Jacó, nós tínhamos todas as razões para morrer de medo desse encontro. Deus está ofendido comigo e eu tenho que me encontrar com Ele. Mas quando esse encontro aconteceu, no lugar de mãos em punho, nós encontramos braços abertos. Braços abertos. No lugar de vingança, no lugar de ira sobre nós, nós recebemos um beijo carinhoso. Por quê? Porque o verdadeiro filho da promessa, Jesus Cristo, recebeu sobre si a ira que era contra nós. Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós comemoramos de maneira especial na semana que agora entra. Ver a face de Deus e sobreviver é uma realidade para todo aquele que crê. Você pode olhar para a face de Deus e sobreviver, embora você um dia o tenha ofendido. Porque Jesus Cristo morreu em seu lugar. 3 palavras finais para encerrar a mensagem da manhã. Para você que está fugindo de Deus, como Jacó esse tempo todo, o convite do Evangelho hoje é: volta para casa. Tome o caminho de volta. Não interessa qual tenha sido o motivo da sua fuga. Pessoas fogem por vergonha, pessoas fogem por medo, pessoas fogem por cansaço. A história de Jacó ensina para você: Deus não desiste dos seus filhos. Ele vai atrás deles, os confronta, os transforma, os protege e os conduz de volta para casa. Não continue fugindo do Senhor. Volte para casa pelo caminho do arrependimento. Talvez a sua fuga tem a ver com o fato de que você feriu pessoas no meio do caminho, como Jacó havia ferido Esaú. E agora você está com medo de voltar, porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser humilhado, você tem medo de ser maltratado. Se esse é o seu caso, lembre-se, Deus vai à sua frente. Guarda isso. Reconciliar-se não é confiar no outro. É confiar em Deus. Ele
é quem muda as disposições e prepara corações até de quem não crê nele, como Esaú. Então, se ele está chamando você para dar esse passo hoje, vá com fé. Vá se reconciliar. Vá reconstruir os caminhos que você um dia destruiu. Pastor, isso é garantia de que eu vou ser bem recebido e tudo vai terminar bem? Não, não é. Não é. Não tenho nenhuma garantia para te dar que você vai ser recebido do mesmo jeito que Esaú recebeu Jacó. Não posso fazer isso. Se eu fizesse, seria um falso profeta. Mas o que eu posso dizer é que você, no mínimo, embora essa seja uma tendência que eu disse, no mínimo, se livrará do peso de estar com o Senhor sem cumprir o que ele requer de você. No mínimo. Então, para você que está fugindo de casa, o texto quer dizer, ó, vem que Deus está te esperando. Para você que foi ferido, essa é a segunda palavra da manhã. O convite do evangelho hoje é perdoe. Esse é o convite. Talvez você esteja do outro lado da história, seja mais semelhante a Esaú nesse caso do que a Jacó. Você é alguém que foi ferido, alguém que foi traído, alguém que foi deixado de lado. O coração humano clama pelo quê? Justiça. Mas o evangelho diz graça, porque a justiça é feita por Deus. E eu vou ser muito sincero com você. Se você já viu o rosto de Deus em Jesus, se você já viu o rosto de Deus em Jesus, então você foi perdoado de uma falta mais grave do que qualquer falta que tenha sido cometida contra você. Sabe o que isso significa? Que perdão para você é obrigação. Não é só uma questão de posso ou não posso. Se você foi perdoado em Jesus, você foi perdoado de uma dívida que é infinitamente maior do que a dívida que outras pessoas têm contra você. Então, perdoar nunca é fácil, mas é possível. E mais do que isso, é necessário. Você não vai conseguir fazer isso com as suas forças, mas a graça que te alcançou é suficiente para capacitar você para fazer isso. Então, se você está fugindo, volta para casa. Se você está ferido e com o coração enrijecido, dizendo não perdoo, a mensagem para você hoje é perdoe. E para todos nós, independente da nossa situação, o convite do evangelho de hoje é: confiemos em nosso Deus. O Deus que escolheu Jacó é o Deus que nos escolheu em Cristo. E qual é a boa notícia da manhã sobre ele? Ele não muda. Irmãos, nós vivemos em um mundo instável, muito instável. Pessoas mudam, promessas falham, sentimentos oscilam. Nós mudamos. Às vezes parecemos Jacó, outras vezes parecemos Esaú. Mas o que diz o texto de hoje? Deus não muda. E sabe o que isso significa? Não é que ele vai fazer o que você quiser. É que ele continua transformando pecadores. Ele continua sustentando pecadores nas suas fraquezas. E ele continua conduzindo os pecadores de volta para casa. Um dia, você vai chegar em casa, se você é um filho de Deus. Que Deus nos ajude a entender e aplicar essas lições para a glória dele e para a nossa felicidade. Amém.